Olá, turminha da Tia Ana Cláudia, tudo bem? Hoje estou aqui para falar da Semana da Pátria. E o que é a Semana da Pátria? É a semana em que comemoramos a independência do Brasil, que ocorreu em 7 de setembro de 1822. O Brasil deixou de pertencer a Portugal. Ele nasceu como um país. Ele não dependia mais de Portugal para tomar decisões. Isso é uma coisa muito importante. E contar para vocês que esse processo, ou seja, todo esse acontecimento que ocorreu em 7 de setembro, já vinha de muito antes. A população brasileira, seja de pobres e ricos, já queria a independência do Brasil. Mas o que contribuiu de forma muito forte foi a vinda de Dom João VI para o Brasil em 1808, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que era o rei da França, e que queria dominar todo o continente europeu. Depois a tia Ana Cláudia pode explicar o que é o continente europeu. Ele queria ser rei de toda a Europa, inclusive de Portugal. E Dom João VI não aceitava isso, nem a corte portuguesa. E saíram do dia para a noite e vieram em várias caravelas para o Brasil. E chegaram primeiro a Salvador e depois ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou a ser a sede do governo português. Então, Portugal estava sendo administrada pelo Dom João VI a partir da cidade do Rio de Janeiro. Depois, em 1816, o próprio Dom João VI vai unir Portugal ao Brasil e vai passar a ser um país só. O Brasil deixa de ser colônia, deixa de ser dependente, para ser unido a Portugal, como se fosse um país também. Mas a situação de descontentamento em querer ser independente continuava. E quando foi em 1821, Dom João VI vai embora para Portugal, é obrigado a ir embora para Portugal com a sua esposa Carlota Joaquina, mas ele já sabia que a partir daquele momento o Brasil fatalmente seria independente de Portugal. Não teria como ser diferente. E ele vai deixar no Brasil o seu filho mais velho, herdeiro do trono português, que era o príncipe regente Dom Pedro. Naquela época, ele era apenas o príncipe regente Dom Pedro, não Dom Pedro I. Ele vai passar a ser Dom Pedro I quando ele for coroado imperador, quando o Brasil já está independente. Acontece que muitas coisas ocorreram, principalmente na cidade de São Paulo, e Dom Pedro teria que tomar algumas decisões, como príncipe regente, para amenizar situações de brigas que estavam ocorrendo por conta desse descontentamento da dependência de Portugal. Eles achavam que o Brasil ia continuar a depender de Portugal. E aconselhado pela dona Leopoldina, sua esposa, e por um de seus conselheiros,
um dos seus principais conselheiros, o José Bonifácio, Dom Pedro resolve ir para São Paulo. E para vir para São Paulo, ele vai pegar a Estrada Real. A Estrada Real passava justamente pela nossa região. Passava por Guaratinguetá, Lorena, Pinda, para chegar até São Paulo. E nesse itinerário que ele faz do Rio de Janeiro para São Paulo, ele vai juntando com ele pessoas que vão acompanhando e que pretendem acompanhá-lo até São Paulo. Essas pessoas ficaram sendo conhecidas como a guarda de honra do príncipe. E Guaratinguetá tiveram dois, José Monteiro dos Santos e Custódio Leme Barbosa, que, aliás, Custódio Leme Barbosa é parente da tia Ana Cláudia. Por quê? Porque lá o tataravô, né, o irmão do Custódio era tataravô da tia Ana Cláudia. Né? Ele participou desse grito da independência, desse momento, né, que aconteceu chegando a São Paulo, nas margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro resolve dar o grito de independência ou morte. O que era independência ou morte? Ou o Brasil seria independente, ou continuaria dependente de Portugal, e isso poderia causar uma guerra, e essa guerra poderia trazer morte. Por isso, ou seria independência ou seria morte. Por isso, ele falou essas palavras, segundo a história, diante do riacho do Ipiranga. A partir disso, desse brado de independência, o Brasil deixa de ser dependente de Portugal e passa a ser um país, passa a ser uma nação. A professora Ana Cláudia pode explicar para vocês o que pode ser um país e uma nação. Né? E, logicamente, como Dom João VI previa, o filho torna-se aí não mais o príncipe regente, mas sim o imperador Dom Pedro I, logo depois dele voltar de São Paulo, de todos esses acontecimentos. E aí, esse quadro, essa imagem que vocês estão vendo, representa o momento em que Dom Pedro, príncipe regente, dá o brado, o grito de independência ou morte. Esse quadro foi pintado muitos anos depois por um pintor famoso chamado Pedro Américo. Esse Pedro Américo, ele imaginou como aconteceu a coisa. Então, é uma imaginação da cabeça dele de como teria sido a cena do grito de independência, o que não corresponde à verdade. Né? Por exemplo, a guarda de honra do príncipe poderia não estar vestido com essas roupas, essa cena dos cavalos poderia não estar acontecendo, ele poderia não estar com a espada erguida, o homem que estava puxando o carro de boi não poderia estar lá. Né? Mas o que é importante é que nos faz lembrar que esse quadro é um símbolo de um momento importante do Brasil,
Quando ele se torna independente de Portugal, ele se torna um país. Então, ele é um símbolo. O quadro apenas é um símbolo. O símbolo é o quê? Quando você bate o olho, você sabe o que aquilo significa. Então você sabe que aquilo ali, aquela imagem significa a independência do Brasil. Né? É igual quando você está na rua com seus pais, vai atravessar a rua, tem os faróis dos carros, né? Quando o sinal está vermelho, né, você pode atravessar a rua. É um símbolo que você já sabe. O vermelho é um símbolo que você pode passar. E o verde é um símbolo de que você não pode passar. Entendeu? A mesma coisa acontece com o quadro. O quadro você sabe que é a independência do Brasil.